Sidney. Sidney. Primeiro porque prefeito não tem dinheiro. E o professor no Brasil é funcionário público municipal ou estadual. Não tem. Mas por que eles não têm? E o governo federal não assume? E o Brasil não assume, se a prefeitura não tem? Porque no Brasil, nós não damos importância à educação. Alguma coisa houve no passado que fez com que nós brasileiros consideramos a educação uma coisa secundária. Ninguém é considerado rico por ser culto. Se isso é rico, se a cultura lhe der dinheiro. Aqui, quando a gente quer criticar uma pessoa, chama de filósofo. Filósofo. Então não se dá importância. E aí não dá importância a professor. Aí não dá importância a professor. A segunda é política. É que no Brasil a gente resolve tudo das camadas de cima e abandona das de baixo. Transporte, segurança, saúde e educação também. São essas três razões. A primeira a gente resolve, só é o governo federal ser responsabilizado, e aí vai demorar um tempo para chegar no Brasil inteiro. O fato de só cuidarmos dos ricos só vai ser resolvido quando a gente fizer a própria educação. E a outra cultura é demorar e responder a perguntas como a sua, até que o povo brasileiro... E está descobrindo, educação é que é a riqueza, o resto tudo é consequência. Educação é que é a riqueza. Ariovaldo fala da qualidade. Há mesmo uma perda de qualidade? Claro que há uma perda de qualidade, porque é uma degradação do tecido dentro das escolas. Os professores não são respeitados. E se fossem, ganhavam bem. Porque no Brasil, uma sociedade mercadológica, prisioneira ao mercado, quem ganha pouco não é respeitado. Isso é a verdade. Então, aprende pouco. Mas tem outras perguntas aqui. Então, o senhor seria vice da Marina? Não, é impossível. A própria lei não permitiria. Não permitiria. Não está na coligação, né? Não, porque não permitiria, porque já passou o prazo e porque o meu partido não ia querer. Tem outra aí. Agora tem uma, se eu votaria na Dilma. Como o senhor se sente votando na Dilma, mas é porque o seu partido está apoiando o PT. Não, mas eu me sinto obrigado a votar porque o meu partido manda. Tanto que no primeiro turno eu já tinha manifestado que votaria no Eduardo Campos. Agora, no primeiro turno, a gente vota em quem está mais perto do que a gente quer. No segundo, a gente vota em quem está menos longe do que a gente quer. Quando chegar o segundo turno, se for Dilma e outro, como Aécio, eu vou ver. E as cotas? Eu não nego de jeito nenhum a possibilidade de votar na Dilma se eu achar que ela, mesmo distante do que eu quero, está menos distante do que Aécio Neves. E as cotas? As cotas. Eu sou favorável às cotas, mas eu quero que elas não sejam necessárias para sempre. Mesma coisa da Bolsa Família. A Bolsa Família, eu gostaria de ter um candidato a presidente que dissesse o seguinte: enquanto uma família precisar da Bolsa Família, vai ter. Mas eu não vou descansar enquanto alguma família precisar dela. Mas a Bolsa Família não gera aí, acaba gerando uma acomodação, assim como as cotas? Se não der educação para os filhos. Se der educação, em 10, 15 anos, por falar em educação, ninguém vai precisar. Tem uma pergunta então, cota é o mesmo. A gente precisa pagar a dívida que tem com os negros. É absurdo o Brasil ser um país de brancos e negros, e a maioria até negra, e a elite ter a cara branca. E só tem um jeito de você mulatizar a cara da elite brasileira, é colocando mais negros na escola. Eu vou dizer uma coisa, eu vou dar aula nas terças-feiras na Universidade de Brasília, e mudou a cor da cara dos alunos da Universidade Brasileira, mudou, ficou mais moreno, mais negro, e eu acho isso um grande avanço, Agora, o certo mesmo é brancos e negros, pobres e ricos terem uma escola desde a primeira série boa. Aí acaba a cota, aí não tem que ter cota. Cota é como aspirina. A gente está com dor de cabeça, toma. Mas é melhor saber a causa e curar a causa da doença que cria dor de cabeça. Interessante. Tem uma pergunta aqui. Só fazer mais uma coisa aqui. E qual é essa causa? Veja bem, o Brasil é um país onde as pessoas são tão prisioneiras do imediato, do prazer, e pensa tão pouco longe e fazer sacrifício, que nós fizemos a mestiçagem racial. Mas não fizemos a mestiçagem social. Sabe por quê? Porque a mestiçagem racial a gente faz na cama, na alcova, e dá prazer.
Aí todo mundo faz. Agora, a mestiçagem social precisa na escola, investir, esperar. Aí a gente não faz. Os senhores... Perda de poder. E perda de poder. Os senhores de Casa Grande, eles faziam filhos com as escravas, mas não botavam os filhos da Casa Grande na mesma escola dos filhos da senzala. Os filhos da Casa Branca, os legítimos, eles botavam na escola. E estudar na os Europa. filhos para a Europa. Os outros abandonavam. Aí precisa fazer a mestiçagem social do Brasil. Por falar em estudar, o Antônio Carvalhal, lá de Chapecó, quer saber se os seus filhos estudaram em escola pública ou privada. Aí ele diz, até onde eu saiba, todos estudaram na rede privada. Quando minhas filhas, eu não tenho filhos homens, estudaram no ensino educação básica, eu não estava na política, Antônio. Então eu nem precisava lhe responder. Eu podia lhe dizer, eu não era político, eu não tinha por que dar satisfação. Além disso, eu não tinha como melhorar a escola pública. Eu não tinha a obrigação nem a responsabilidade. O senhor era professor da UNB? Eu era professor. Então, elas estudaram na escola particular. E eu não tenho nenhum problema em relação de incoerência com a minha lei. A minha lei é para quem tem cargo eletivo. Eu não tinha. Agora, e se fosse hoje? Olha, se fosse hoje, aqui em Brasília, eu até colocava na escola pública, porque tem boas escolas públicas aqui. Agora, se eu fosse de uma cidade muito pequena, eu ia preferir não ser senador. Eu ia preferir cuidar das minhas filhas. Por quê? Por que o quê? Se o senhor fosse de uma cidade pequena, o senhor Se eu não fosse de uma seria cidade senador? pequena que não tivesse escola boa, para não ser obrigado a botar numa escola pública, eu era capaz de preferir não ser senador. É um direito. Agora, se você é eleito e tem um cargo para zelar pela coisa pública, tem que usar a coisa pública. Mas você pode abrir mão disso. Agora, a verdadeira pergunta, Antônio, e que esse sim me constrange, é se eu uso o serviço público ou privado de saúde. E eu me constranjo em dizer que eu uso o privado. Está na hora de algum senador botar uma lei para obrigar todo parlamentar a usar saúde pública. Senador, muitas Porque aí, perguntas. ou eu vou para a saúde pública, ou eu deixo de ser senador. Muitas perguntas aqui sobre a sua candidatura à presidência, se o senhor vai voltar a ser candidato. Meu partido se entregou muito ao PT. Duvido que o meu partido venha a querer um dia ter candidato a presidente outra vez, ou então vai querer sim. Eu acho que eu exagerei, mas aí eu já passei da minha idade. Eu já estou com 70 anos. Acho muito difícil que o PDT, ainda no meu horizonte de energia... Foi bom o debate? O senhor gostou da experiência? De ser candidato a De ser presidente? candidato. Foi a melhor coisa da minha Da sua carreira mensagem. política. Primeiro porque eu acho que é o cume da carreira política ser candidato a presidente, não é ser presidente. Presidente, tá aí o Eduardo mostra, presidente é um destino. É como ser papa. Todo padre tem direito de querer ser cardeal. Mas se ele quiser ser papa, ele é doido. Papa é o Espírito Santo que faz, se o cara estiver naquele instante certo. Assim é presidente. Agora, ser candidato a presidente, eu acho que é a grande aspiração. Eu consegui, eu me sinto realizado, mesmo tendo só 2,5% dos votos. Agora, senador, para mostrar aqui que o senhor diz aí de alguns sonhos, de projetos difíceis, eu me lembro que o senhor, pela primeira vez, criticou o vestibular nos modos antigos e instituiu uma maneira de entrar numa universidade pública fora do vestibular, que foi o PAS, que foi uma... Ninguém entendeu, me perguntavam como é que é essa história aí de entrar sem vestibular. Aqui em Brasília, Enem, né? eu tenho a impressão que é a única experiência... Não, depois se espalhou para Paraíba e para uma cidade, creio que Santa Maria, não estou seguro. Explica Foi o como é. precursor do Enem. É muito pai. simples. Primeiro, Uma você... metodologia diferente do Primeiro, vestibular. você acabar com o exame para entrar na universidade é demagogia. E só vai beneficiar quem já terminou o ensino médio. Ninguém vai deixar o pobre analfabeto entrar. Então é elitista. Acabar com o vestibular, acabar com o exame para selecionar quem vai para a universidade, é como acabar com a seleção para quem vai ser jogador da seleção. Agora, um vestibular, uma prova, decidir o futuro da criança, é grave. Além de que prejudica a educação pública, porque o aluno só estuda o último ano. O que é que a gente fez aqui? Essa ideia me veio do Lauro Mori. Quando eu era reitor, o professor Lauro Mori, que depois virou reitor,
ele era o encarregado vestibular. E um dia ele chegou para mim e disse, por que a gente não faz, em vez de um vestibular, 3 provas no ensino médio? O aluno faz uma prova no final do primeiro ano, uma no final do segundo, uma no final do terceiro, a melhor média entra na universidade. E aí sem o virou, vestibular, entra na universidade. sem o vestibular. Aí virou o programa de avaliação seriada. Exato, é o passe. Que Quando até era- hoje é quando aplicado, era parte reitor- das vagas vai para isso. Quando eu era reitor, eu tentei fazer isso, mas tinha que ter o apoio do governador. O governador da época não quis, Zé Aparecido. Quando eu me elegi, a primeira coisa que eu fiz foi visitar o reitor, porque eu disse, é o meu patrão, eu vou lá visitá-lo. E aí propus isso, o professor Todorov, dia 2 ou 3 de janeiro. E aí propus, e ele topou. No final do ano a gente já fez a primeira prova, e até hoje está aí. Muitos médicos hoje já entraram no UNB através do programa de avaliação O seriada. vestibular realmente ele tende a ser excluído. Veja bem, não pode, porque quem não está na educação básica tem direito de fazer o exame. Mas tem o Enem, substitui. Não, agora tem o Enem, na época não tem, na época não tinha o Enem. Então você, aqui mesmo, o programa de avaliação seriada tem 50% das vagas reservadas. As outras 50%... Virou uma tradição aqui em Brasília, os outros estados naturalmente não conhecem, mas desde o segundo ano, né, o aluno já se habituou a fazer as provas. Desde o-